Fala, galera! Começando mais um episódio aqui na Pink Zone TV. E hoje, especificamente, eu resolvi falar com vocês, trazer para a gente falar sobre as mudanças que foram votadas nas regras da NFL para essa temporada de 2026. Eu trouxe elas anotadas aqui para vocês. Então, vamos lá, que a gente vai passar uma por uma. E só para introduzir aqui, se você não sabe ou talvez não conheça, normalmente a NFL faz reuniões anuais com os donos dos times justamente para discutir algumas coisas que eles gostariam que mudasse para a temporada. Isso aconteceu no ano passado quando estava se discutindo, lembra, o Tush Push, se ia banir ou não ia, inclusive o Tush Push não entrou em pauta e segundo informações não vai entrar em pauta este ano também. E efetivamente, a primeira reunião que a gente teve foi agora no final de março, tá? Então, a gente já tá em abril, no final de março, tiveram algumas mudanças significativas, principalmente no que diz respeito a Special Teams e tecnologia. Então, eu trouxe aqui para vocês, a gente vai falar, vou tentar passar pelas principais, tá? A primeira que a gente teve foi as mudanças no kickoff e no onside kick. O onside kick teve uma mudança histórica, basicamente. Antes, as equipes só podiam declarar o onside kick no quarto período, que é aquele chute que eles tentam recuperar a bola, principalmente quando eles estão atrás do placar. Se eles estivessem perdendo, é quando eles poderiam ali pedir o onside kick. E agora, segundo a mudança atual, os times podem declarar a tentativa em qualquer quarto do jogo. Então, isso é muito legal, porque isso pode mudar bem a história, e isso independe do placar. Então, se eu estiver vencendo também, eu posso solicitar o onside kick. Se eu estiver no primeiro quarto, eu posso solicitar o onside kick. Vamos ver como é que isso vai ser adaptado realmente para os times. Eu acho que vai ser difícil a gente ver um time que está vencendo fazer isso, talvez. Ou mesmo um time no começo, no primeiro quarto. Eu acho que provavelmente a gente consiga ver uma antecipação do onside kick lá para o terceiro quarto. Porque aí já dá uma margem maior para o time conseguir ali se recompor e talvez ir atrás do placar. Então eu achei uma mudança interessante. Se as equipes vão usar ou não, são outros 500. Até porque o onside kick, ele não é uma coisa que, assim, tem uma quantidade de 100% de aproveitamento. Na maioria das vezes ele não dá certo. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Acho que vai ser interessante e estrategicamente como é que os técnicos vão conseguir aproveitar essa mudança. Outra coisa que mudou é o fim do incentivo do chute para fora. Quando o kickoff ele ocorre ali na linha de 50 jardas, por conta de uma falta pessoal ou algum outro motivo, as equipes costumavam chutar propositalmente, né, devolver a bola com força para fora para o adversário começar na linha de 25. E agora, se a bola sair de campo nessa situação, o touchback coloca a bola na linha de 20 jardas. Então, tem aí uma vantagem pro time que tá recebendo a bola, justamente para você evitar que o adversário meio que te dê essa sacaneada. Então, provavelmente agora a gente vai ter os times correndo menos risco de chutar a bola para fora, afinal de contas, eles perderam ali 5 jardas de vantagem. Outra coisa, teve um ajuste técnico na zona de montagem, o setup zone ali, que apenas 5 jogadores são obrigatórios na linha de restrição. Então, os 4 jogadores que ficam recuados, que antes eram apenas 3, dá mais flexibilidade ali estratégica também para o time de retorno. Então, são essas mudanças que a gente teve ali no que diz respeito a onside kick, kickoff e retorno de chute. É isso daí. A gente vai ver mais na prática, efetivamente, como é que vai mudar. Eu acho que o principal aqui é realmente o onside kick poder ser optado a qualquer momento. Então, acho que a gente pode ver ele acontecendo um pouco mais cedo nos jogos. Uma mudança que eu achei muito legal que veio, efetivamente, são as mudanças que envolvem tecnologia e arbitragem. O que aconteceu? A gente sabe que a arbitragem é sempre um problema em qualquer esporte. Obviamente, na NFL não seria diferente. Pois bem, agora, pela primeira vez na história, a central da liga, que fica em Nova York, pode consultar os árbitros em campo para expulsar jogadores por atos flagrantes ou antidesportivos, mesmo que nenhuma flag tenha sido lançada inicialmente. Então, o que acontece? Basicamente, se o cara tem uma conduta antidesportiva e nenhum árbitro de campo
solta uma flag, o pessoal da central vai poder virar para esses árbitros e falar, olha, teve uma conduta antidesportiva, teve um ato flagrante aqui que vocês não viram, porque talvez vocês estavam vendo outra coisa, e normalmente se vê no replay esse tipo de coisa acontecendo, e aí o pessoal da liga pode instruir os árbitros a fazerem, marcarem a falta após uma revisão de vídeo. Então, isso é muito interessante porque mostra realmente que a liga está muito empenhada em evitar que essas condutas antidesportivas e qualquer tipo de questionamento possa ser feito para os árbitros em campo. Então, foi bem legal. Eu acho que, se a gente for parar para pensar, a NFL e essa central da liga que fica em Nova York é praticamente o VAR, né? Eles têm o VAR de campo, mas, obviamente, eles têm a central da liga. Então, uma atuação mais ativa do escritório de Nova York acaba fazendo com que a gente tenha menos questionamentos sobre a qualidade da arbitragem, etc e tal. Então, eu acho que é uma boa decisão. Se a gente for parar para pensar, eu acho que vai funcionar muito bem. Outra coisa, tem uma regra temporária que foi aprovada, que é a correção de erros óbvios. Foi aprovada essa regra que vai servir só para esse ano, que permite ao departamento de arbitragem, que normalmente é o pessoal lá de Nova York, a corrigir erros claros e óbvios dos árbitros de campo, caso ocorra uma grave paralisação, uma greve ou paralisação de árbitros oficiais, usando os substitutos ali. Então, basicamente, por exemplo, o departamento de arbitragem viu que teve um erro muito óbvio em campo, e aí eles querem efetivamente que isso seja corrigido. Óbvio, eles têm essa autonomia aí para poder conversar e fazer essa correção. Ainda não tem muitos detalhes como é que essa correção vai ser feita, se ela vai ser pós-jogo. Então, como ela envolve greve, paralisação de árbitros, então tem alguns detalhes que a gente precisa realmente entender como é que vai funcionar essa regra temporária. Então, vamos aguardar. Mas, efetivamente, eu acho que uma intervenção maior do pessoal de Nova York é muito interessante, muito importante, se a gente for parar para pensar nos erros que acontecem, que, assim, não são dos piores, tá? A NFL, para mim, particularmente, é uma liga que erra pouco no quesito arbitragem. Os árbitros são muito... a fiscalização sobre os árbitros é muito rigorosa, então eu acho que tem outros esportes que a gente tem erros maiores, o próprio futebol, mas, obviamente, é uma mudança bem interessante. Então eu acho que principalmente esse de conduta antidesportiva, que é uma coisa que a NFL prega muito, né? É muito contra essas condutas de fair play e tudo mais, então vai ser muito legal. Outras duas regras que mudaram, que eu quero trazer para vocês, no que diz respeito a elenco e negociações. O que isso significa? Basicamente, foi criado os jogadores que estão na lista reserve ou Physical Unable to Perform, que é a PUP, né? Eles podem iniciar um período de 21 dias de treinos logo após o segundo jogo da temporada regular da equipe. Então, esses jogadores que estão no PUP, eles podem voltar um pouquinho antes do que eles estavam voltando normalmente. E também tornou-se permanente a uma regra temporária que a gente tinha no que diz respeito à free agency. E agora permite que os clubes realizem chamadas de vídeo ou telefone de até 5 potenciais jogadores de free agency durante o período de negociação de 2 dias, permitindo também que as viagens sejam organizadas. E aí deu mais flexibilidade para essas negociações também. Então, essa é uma regra que já existia, eles só tornaram definitiva. Agora sim, uma regra que eu achei muito legal, eu vou dar um gole de água aqui, e que eu achei muito interessante, efetivamente, para o que diz respeito à liga, principalmente por conta de algumas coisas que aconteceram. Eu até fiz um vídeo já falando sobre isso, especificamente sobre o Puka Nacua. Quem não viu, vai lá ver, tá no Instagram provavelmente, se não está, estará. Foi aprovada uma resolução que torna permanente e mais rigoroso o programa de saúde mental dos clubes. Agora, obrigatoriamente, os 32 times são obrigados a ter um clínico de saúde mental em tempo integral disponível para os jogadores e funcionários nas instalações dos clubes. Então, isso é muito legal. A cada vez mais a gente vê um movimento do esporte, de uma forma geral, priorizando a saúde mental, priorizando efetivamente a melhoria tanto do desempenho físico quanto do desempenho mental dos atletas. E a gente sabe com tranquilidade o quanto isso afeta a qualidade de jogo dele. Então, muito legal e torna muito mais rigoroso, ou seja, não é uma opção, tá? É uma obrigação dos times disponibilizarem esse clínico de saúde para cuidar da parte de saúde mental. Foi muito legal para quem já assistiu o documentário O Quarterback,
que tem a participação do Kirk Cousins, eu acho que é o primeiro em que o Kirk Cousins, ele fala abertamente do quanto foi importante para ele ter auxílio de um psicólogo, de um terapeuta disponibilizado pelo time. Eu acho que ele ainda estava no Vikings nessa época, se eu não me engano, justamente para que ele pudesse passar por toda a fase que ele estava passando de derrotas, de questionamento sobre a sua qualidade como quarterback. Então, demonstra o quanto é muito, muito relevante e muito importante. Então, acho que efetivamente isso vai ser muito legal. Então, a gente pode ver melhorias e a gente pode ver, óbvio, a depender de como o time vai lidar com isso, porque também a gente tem que ver o que o time vai fazer quando ele tiver o feedback do clínico falando, olha, esse atleta não tá legal. Como que ele vai agir, né? Qual é a assistência que ele vai dar para esse jogador. A gente está vendo o que aconteceu efetivamente agora nessa off-season com o Puka Nacua, que se internou numa clínica de reabilitação, ainda falando que é só uma questão ali, uma clínica holística, é só para ele melhorar sobre o comportamento e tudo mais, não obviamente falando que é uma reabilitação por conta do processo criminal, dele ter mordido uma pessoa, uma mulher, dele ter falas antissemitas, que ele está sendo acusado e tudo mais, mas ainda assim é uma demonstração de alguns problemas que a gente está tendo aí de saúde mental com os jogadores, então muito importante. Agora, efetivamente, eu quero falar sobre este time aqui que está aparecendo, ó. Jaguars, Jacksonville Jaguars. Foi um tema muito discutido, obviamente, na reunião que a gente teve agora no final de março, que é a estadia dos Jaguars em Orlando. Como é que vai funcionar? Não é para esse ano, então 2026 Jacksonville vai continuar jogando em Jacksonville, mas a mudança para Orlando vai rolar na temporada de 2027, tá? O time, ele vai jogar, né, especificamente no estádio Camping World. Deixa eu pegar aqui para vocês, que eu fui atrás desse estádio. Inclusive, eu acho que a seleção brasileira jogou amistoso contra a Croácia nesse estádio. Então, o estádio Camping World Stadium, que fica lá em Orlando, vai ser a casa dos Jaguars na temporada de 2026. Eu vou pegar aqui pra gente falar sobre. Tem um vídeo muito legal que eu achei no TikTok. Eu vou colocar aqui pra vocês, mostrando como é que é o estádio. É um estádio que ele já é um pouco mais, assim, não é essa modernidade e não é o estádio do Jaguars, efetivamente. Então, ele tem ali uma capacidade, se eu não me engano, um pouco menor. Ele tem uma capacidade, deixa eu ver se fala aqui, nossa, não sei, não peguei. Mas, enfim, eles vão jogar lá no Camping World porque, efetivamente, o estádio deles, que é o Everbank Stadium, vai passar por uma reforma massiva de 1,4 bilhões para se tornar o que eles estão chamando de estádio do futuro. Já é um estádio recente, né? Eles fizeram aí uma reforma recente, mas agora, obviamente, eles querem fazer algo muito maior, então eles vão fazer toda essa reforma no estádio dos Jaguars mesmo, mas o estádio do Camping World Stadium também vai passar por uma modernização para se adequar. Durante essa temporada de 2026, vai fazer essas reformas de 400 milhões de dólares para receber o padrão da NFL. Então aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, o vídeo que eu peguei lá no TikTok é esse aqui. O que é assim, gente, ele é um estádio um pouco mais antigo, você percebe que ele não tem um padrão atual, obviamente, muito fora do normal. O Brasil jogou, como eu falei, no amistoso agora contra a Croácia, aqui, que a gente venceu. Então esse é o estádio, efetivamente, que o pessoal do Jaguars vai jogar durante a temporada de 2027, enquanto o estádio deles passam por uma reforma massiva ali, para poder realmente se tornar o estádio do futuro. Eu não sei o que mais que eles querem fazer, mano. O estádio dos caras já tem piscina para você assistir no camarote, então eu não sei o que mais futurístico pode ser isso que eles vão fazer. Mas o estádio, o Camping World, ele é um estádio honesto, tá? Ele é um estádio honesto, vai ficar um pouco diferente disso que a gente tá vendo, então ele vai passar por algumas atualizações aí de 400 milhões de dólares. Enfim, enquanto isso, o Jaguars vai continuar jogando em Jacksonville, como eu falei, mas vai ter algumas restrições, tá? O estádio vai operar com uma capacidade
menor, com 60% só da capacidade total, então 42.500 lugares, porque as obras já vão começar. E para compensar, justamente por isso que o time vai jogar 2 partidas em Londres, como sempre joga, mas também ajuda aí a esvaziar e o estádio poder acelerar o cronograma de construção. Os números de jogos. Os jogos lá de 2027, o Jaguars deve mandar em 7 e 8 jogos em Orlando, inclusive a pré-temporada, tá? E o restante do mando de campo, eles vão cumprir em Londres. Então, a depender de como é que vai ser o schedule da temporada, pode ser que em 2027 a gente tenha mais jogos em Londres do Jaguars. Como eu falei, eles não vão se mudar definitivamente, eles vão continuar treinando em Jacksonville durante a semana e viaja para Orlando para poder fazer os jogos. Então, uma viagem de 2 horas e meia. Mas, enfim, isso é efetivamente para quê? Eles voltem para Jacksonville, obviamente, já em 2028, com um estádio novo, moderno, etc, 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 etc. O que vai ser legal, efetivamente, é que é uma oportunidade muito grande para a cidade de Orlando, que não tem um time da NFL, tem um time de NBA, não sei se tem de MLB, se você sabe, coloca aqui. Mas, obviamente, é uma das maiores cidades. A gente sabe o apelo turístico que Orlando tem, com Disney, Universal Studios e tudo mais. Então, vai ser muito legal essa parte. Então, essa foi uma outra mudança que foi aprovada efetivamente dentro dessa reunião. Então, assim, muitas coisas para essa temporada. Eu acho que o que a gente pode ver mais acontecer efetivamente são as mudanças de regras principais que eu trouxe aqui. Do onside kick mudando a qualquer momento e também dessa intervenção um pouco mais ativa do escritório na liga. Então, acho que vai ser bem mais interessante essa correção de erros óbvios também. Vamos ver como é que vai funcionar essa regra na temporada. Então, vai ser bem interessante essas mudanças. Eu achei que foi uma reunião produtiva. Normalmente, eles voltam umas mudanças meio nada a ver, assim. Mas a discussão parece que foi bem interessante. Então, vai ser bem legal. Além disso, do fato de que o Jacksonville vai jogar em 2027 em Orlando temporariamente. Mas é isso, são essas mudanças. Obviamente, se tiver mais mudanças nas regras, eu volto aqui para falar com vocês. Então, basicamente, temos isso para a temporada de 2026. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Então, vocês deixam aqui no comentário o que vocês acharam dessas mudanças. Aproveita... Nossa, quase faleci. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, porque é muito interessante. Eu vou começar a postar, óbvio, com mais frequência aqui. Eu farei vídeos mais específicos sobre draft e tudo mais, que tá chegando, já estamos em abril. Então, ativa o sininho também para você ficar por dentro de tudo. E segue a gente, o Pink Zone Brasil, também nas redes sociais. Instagram, TikTok, Threads, Twitter quase não uso, gente, mas aqui no YouTube e também no LinkedIn. Se você não sabe, estamos lá no LinkedIn também. É isso. Mudanças de regras na NFL, por enquanto, são só essas. E até o próximo vídeo. Beijo!